gente querida, gente muito, muito linda e boa de Deus. Que você seja muito abençoada, abençoado, mas venha com seu coração completamente aberto. Essa é a condição única. É graça, é tudo simples e puro, mas a gente tem que abrir o coração para acolher e tem que manter o coração aberto para se deixar implantar, penetrar, pervadir pela semente, pela divina semente. Como Pedro diz na primeira epístola dele, pelo divino sêmen que gera em nós a verdadeira natureza divina, que nos dá poder para deixar para trás aqueles vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram, juntamente com essa natureza mamífera, animal, predatória, competitiva, briguenta, rascantemente sobrevivente e incapaz, frequentemente, de qualquer que seja o autocontrole, dando permissão para outros passarem, porque toda a nossa condição e treinamento milenares acabou sendo de condicionamento para o enfrentamento, para a briga, para a hostilidade, para tudo. Isso nos reduz a um nível de animalidade, que é o que faz você ouvir o Evangelho, dar razão a Jesus em tudo que ele diz, mas mesmo assim ter a coragem de dizer para você mesmo que se trata de um padrão inalcançável, quando na realidade não é verdade. A gente pode andar e nós só fomos chamados a andar nesse caminho porque ele é possível. Ele não é impossível. Ele é possível. É uma porta estreita, é um caminho estreito, mas ele é possível na graça de Deus. Jesus o fez largo o suficiente para eu e você podermos passar e entrarmos por ele. E como ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, tem liberdade e achará pastagem. Eu continuo com você aqui em Mateus, no capítulo 10. Hoje nós vamos seguir do verso 34 em diante. Eu não vou recapitular como eu fiz ontem o que tinha sido dito na semana passada, eu o fiz apenas por causa de 3 dias de intervalo. Mas de ontem para hoje não é possível que você não tenha memória, eu que sou velho tenho, de tudo que eu digo em qualquer época da minha vida, como é que você não tem? Do que você está ouvindo, supostamente com interesse genuíno e verdadeiro. Então, eu dou sequência ao que eu disse ontem. Ontem eu terminei explicando o significado daquele que me confessa diante dos homens, eu o confesso diante do Pai que está nos céus, e daquele que me nega, eu nego também diante do meu Pai que está nos céus. Eu expliquei como não tem nada a ver com aquilo a que isso foi associado no treino catequético das tradições religiosas da sua vida, como você sempre ouviu naquela hora do encurralamento do visitante dentro de um culto numa igreja, quando ele é convidado a receber a Jesus naquele dia, naquela hora, do contrário, ele está negando Jesus diante do Pai. Coitado. Você viu que Jesus estava dizendo isso a uma categoria muito especial de pessoas. Não a quem estava levando um susto acerca da existência da realidade dele, ou da palavra, ou do ensino dele. Não, ele está falando isso com os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, os seus chamados e enviados, aos quais ele vem instruindo minuciosamente sobre o que eles encontrariam na jornada, no caminho. E isso tem a ver com gente como eu,
como você, com quem já não leva um susto com o Evangelho. Eu, por exemplo, estou absolutamente enquadrado dentro disso aqui. Não tem como negar Jesus, a palavra dele, a consciência que ele produziu em mim. Eu só vivi, em tese e em parte, cerca de 18 anos e meio, sem carregar essa força de consciência esmagadora do Evangelho na minha vida. No mais, toda a minha existência tem sido debaixo desse jugo suave, desse fardo leve, dessa consciência profunda, desse significado inafastável e inquestionável do Evangelho de Jesus. Então, eu não tenho desculpa. Eu não tenho pretexto, nem quero ter. Eu confesso e vivo para confessá-lo. E qualquer que seja a retroação, o moonwalking de compromisso que eu pudesse vir a fazer com o que eu sei dele, com o que dele está absolutamente impregnado em mim, me colocaria numa situação incomparável em relação à maior parte dos seres humanos do planeta, que estão nascendo, vivendo e morrendo sem saber de nada. A maioria absoluta. Agora, eu sei o que sei para o meu bem. E graças a Deus tem sido também para o bem de muita gente. Mas o que me é dado como luz, me é pedido como resposta à luz. Deus nunca pede de ninguém o que a essa pessoa não foi dada. Agora, aquele que muito recebeu, desse também muito mais se pede. E eu reconheço que eu tenho recebido muito. Por isso, eu também sei, responsável, lúcida e conscientemente, e também amorosa e seduzidamente, que de mim muito se pede, segundo a consciência que me foi dada, e me é prazeroso responder, da melhor maneira que eu puder, àquilo que me vem sendo dado durante toda a minha vida e que eu tenho tido o privilégio de compartilhar com as pessoas também durante toda a minha vida. E aqui a gente tem no verso 34, na sequência, portanto, da última coisa que eu disse no dia de ontem, Jesus dizendo, não penseis. Ele tem várias introduções que começam aqui com não. A maioria delas é sobre não temer, não ter medo. O não se dar a confiar aos homens inocente e ingenuamente. Ou, diante de qualquer que seja ameaça, vir a se acovardar. Portanto, não temais. Ele repete, numa recorrência que quer dizer o que quer dizer. Agora aqui ele começa com uma negativa, no verso 34, que é a seguinte, não penseis o quê? Que vim trazer paz à terra. Ora, você pergunta, o profeta Isaías não diz que ele, o que viria e que veio 800 anos depois de Isaías, seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz? Como é que ele diz, não penseis que eu vim trazer paz? Não vim trazer paz, mas espada. Aí tem um grupo de pessoas que dizem, que beleza, vou comprar a minha. Vou virar caque. Vou me armar completamente. Vou aproveitar todas as concessões para me cingir de espadas,
sejam elas objetivamente concretas, ou sejam essas espadas, as espadas variadas que a gente carrega mesmo quando não tem nenhuma arma física em casa. Quais são? A primeira delas é a espada da nossa língua, que é assim tratada como uma espada afiada, cortante, ferina. A espada dos nossos julgamentos perversos, precipitados, temporâneos, temerários, que a gente pratica com uma regularidade enorme, muito mais frequentes na vida da gente do que qualquer que seja a verdade que de nós saia. Mas é o que ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Então, meu Deus, por que ele veio se não é para trazer paz? Se o príncipe da paz não traz paz, pelo menos não ainda. Há uma volta, há uma presença, há uma chegada, há uma parousia, há uma manifestação do príncipe da paz, da volta do Filho do Homem, do Cristo, que se manifestou em Jesus para a humanidade, aonde ele estancará a nossa morte e estabelecerá paz sem fim. É a promessa. Mas aqui, nesse momento da história em que ele entra, em que ele irrompe a partir da placenta e do útero feminino da sua mãe Maria e sai, isso que ele diz, já adulto, com mais de 30 anos de idade, é o que dele se diz quando ele tinha 8 dias de nascido e foram levá-lo ao templo para ser circuncidado, segundo o costume judaico. Maria e José fizeram isto e o levaram. E se você abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e ler o cântico do homem chamado Simeão, que era um homem cheio de fé e que aguardava a consolação de Deus, e que o Espírito Santo nele habitava, estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele próprio não morreria sem ver o Cristo do Senhor Deus. Portanto, naquele dia em que Jesus foi circuncidado, se diz que ele, movido pelo Espírito Santo, foi até o templo. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei de Moisés ordenava, ou seja, a prática da circuncisão no 8º dia. E Simão, quando viu a criança, teve um testemunho inarredavelmente abalador do seu coração e tomou o menino nas mãos e disse: agora, nesse dia, nessa hora, nesse instante, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, com o teu shalom, porque eu fui visitado pela consciência da paz eterna, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, está aqui, nos meus braços, a qual preparaste diante de todos os povos, não de alguns povos, não apenas dos arianos cristãos, nem tampouco dos judeus de qualquer natureza, pedigree ou por causa de herança genética ou de DNA, não. Tu preparaste a tua salvação para, preste atenção, todos os povos que já tinham vivido, por exemplo, nessa época que civilizações imensas já tinham passado pela Terra durante milênios e desapareceram, até as suas línguas sucumbiram. Mas o Senhor, para quem não existe passado, presente e futuro,
apresenta, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, aquele que é a encarnação do Cordeiro eterno de Deus, do Cristo eterno, que já tinha feito imolação, sacrifício, autoesvaziamento, morte de Deus em Deus, para criar todas as coisas e em favor de todas as coisas criadas. Portanto, eu, diz ele, Simão, estou diante daquilo que tu preparaste. Ou seja, que é uma premeditação que está deliberada por Deus a fim de socorrer, de alcançar todos os povos, não apenas os presentes e os do futuro, mas de qualquer outro tempo. Sim, eu estou vendo a luz que tu criaste para a revelação aos gentios, ou seja, ao grupo que não tem nada a ver com o judeu, nem com Abraão, nem com essa informação, que não sabe de nada. Essa é a luz da revelação, esse é o Apocalipse, esse é o tirar do véu, essa é a graça que tu unilateralmente trazes. Porque Deus estava em Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, reconciliando consigo mesmo unilateralmente o mundo. Essa é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, não é nem para a glória do povo de Israel, é para a glória do teu povo em Israel, entre os de Israel. Não bastava ter aquela bandeira, tinha que ter mais do que a bandeira, tinha que ter um coração dentro daquele povo. Tinha que ser para a gente que tinha um coração como o de Simão, Simeão, Ana e vários outros. Sendo que nos evangelhos as maiores demonstrações de compreensão, de entendimento de quem era Jesus, veio de romanos, de samaritanos, de pagãos, gentios, de onde hoje é o Líbano, e naqueles dias era a terra de Tiro e de Sidom. Enfim, uma quantidade enorme de exemplos eu teria a dar, mas a gente tem um tempo limitado. Portanto, os meus olhos viram essa salvação. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, porque a profetisa Ana tinha falado também coisas extraordinárias. E Simeão os abençoou e disse a Maria, particularmente, mãe do menino: eis, preste atenção, que este menino está destinado, definido, designado, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição o tempo todo, de conflito, de interpretação errada no meio das certas. Para uns ele é revelação de graça, para outros ele é o véu do entorpecimento cognitivo, do bloqueio definitivo, dependendo do que o indivíduo carregasse no coração. E ele acrescenta, dizendo a Maria, também uma espada traspassará a tua alma. E ele veio para ser objeto de contradição, como a palavra de Deus o é, que é a espada afiada de dois gumes, como diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que ela é a espada afiada de dois gumes, que é apta para dividir, para fazer as coisas se revelarem, para trazer a lume. A palavra grega usada no texto de Hebreus 4, 12, 13, que se refere a patentear os segredos ocultos dos corações, é a palavra usada nos lugares de arena, de conflitos de gladiadores. Quando alguém vencia e pegava a cabeça do vencido
com o cabelo e virava a cara dele para a luz, para a assembleia, para o público, e especialmente virava a cara vencida dele para o imperador, para o César da hora, para o Kaiser do momento. Essa era a palavra usada, tirada da terminologia grega, patenteia as coisas veladas e guardadas no coração da gente. É isso que ele diz a Maria. E conclui, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus, o Evangelho, quando chega, e chega mesmo, e eu não estou falando, obviamente, de cristianismo, nem de evangélicos, nem de presença cristã, nem de religião, nem de culto, nem de missa, nem de pregação, porque tudo isso está cheio de presépio, presepada, teatralismo e artificialidade e estelionato da mensagem, ou da apresentação genuína do Evangelho, conforme Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quando o Espírito Santo vem e revela Jesus. E você ouve. E não tem como negar agora. Quando você fica diante da inescapabilidade da revelação de Deus, trazida pelo Espírito Santo ao nosso coração. E aí o que Simeão diz é que assim se revelam os pensamentos secretos dos corações. O Evangelho tem o dom de sacar, de desarrolhar, de puxar, de tirar, de puxar com fórceps. Os segredos mais guardados, mais velados do nosso próprio coração, que se manifestam diante do Evangelho. Não há nada que traga um poder de manifestação daquilo que em nós estava oculto, às vezes, ou na maioria das vezes, oculto até de nós para nós próprios, para nós mesmos. Coisas que nos habitam, que a gente sofre com a presença delas e não sabe nem discerni-las ou nomeá-las. Tanto quanto coisas boas, que a gente vê frequentemente habitando o coração das pessoas e elas não têm nem coragem de abraçar aquela graça, porque não conseguem nem identificá-la como bondade de Deus, independente delas terem sido informadas de qualquer coisa ou terem sabido de qualquer realidade associada àquele tipo de revelação, de mensagem, de conhecimento ou de informação, porque Deus é livre para se revelar a quem quer positivamente e se revelar a quem não quer negativamente. Mas quando o Evangelho esparge a sua luz sobre nós, ou a gente confessa ou a gente nega, e começa dentro de nós mesmos. Decisões são tomadas quando o Evangelho chega. São decisões para a vida ou são decisões para a morte. E que são realidades insofismáveis. Depois que alguém fica cara a cara, vai ter que decidir, vai ter que escolher. E outra vez eu digo, não tem nada a ver com manifestações de natureza religiosa. Tem a ver com aquele elemento de subjetividade, de luz, de entendimento, de discernimento e de compreensão que só acontece quando acontece. E se não acontecer, de fora para dentro, ninguém vai enfiar. Essas coisas têm que brotar no ser da gente. É maravilhoso quando coincide de você ouvir e a realidade já pré-existente, aguardando apenas uma gota de alguma coisa, vem a eclodir dentro de você.
Aí é quando a informação desperta o que já está em formação, já está em gestação dentro da gente, mesmo que a gente não saiba. Mas existem aquelas ocasiões em que ninguém recebe a informação, mas o processo gestatório dessa gravidez de Deus do ser humano já está presente. E quando o indivíduo chega e reconhece a possibilidade daquela gravidez de graça, ele tem a escolha de dizer: eu quero parir a luz de Deus na minha vida. Eu quero dar à luz que me foi dada. Eu quero trazê-la à existência como ela mesma me traz à vida. E aí, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, se planta em você. Mas existem aqueles que dizem: não, eu vou abortar. Eu não quero esse menino, eu não quero essa criança, eu não quero esse modo de vida, eu não quero essa maneira de olhar, de crer, de existir, de ser, de me apresentar ao mundo, e nem quero ter compromisso com essas raízes, nem com o fruto dessa semente, não quero. E não é uma coisa muito rara, não, é frequente. Que mesmo diante da inegabilidade da realidade de Jesus, alguém venha entorpecer, a endurecer o coração, como foi o caso de Faraó, com todos os sinais de Deus diante da cara dele. Ele, todavia, endurecia o coração, sistematicamente. Então, voltando ao texto de Mateus 10:34, Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra, porque não é a condição sine qua non, ele veio, logo haverá paz na terra. Não. Haverá paz para quem quer paz, para quem é filho da paz, para quem ama a paz, para quem prefere se entregar e viver e percorrer a senda da paz. Mas tem gente que odeia a paz. É gente da espada mesmo. É gente do ódio. É gente que, quando você pergunta, escuta, você é preparado para quê? A pessoa diz: para matar. Para matar. Infelizmente, esse grupo cresce entre nós assustadoramente na terra inteira, os que vieram para matar. Esses são aqueles diante dos quais não existe palavra de paz, príncipe da paz, evangelho da paz, proposta de paz, que eles acolham. É como diz o Salmo, são esses aqueles que, quanto mais eu falo de paz, mais eles gritam sobre a guerra. E os seus gritos prevalecem. Por isso é que Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Porque nem todos estão querendo viver a vida que vocês podem estar desejosos de abraçar. Não vim trazer paz, ao contrário. A minha presença neste mundo traz espada, traz uma dialética de conflito. E a espada não é a dos discípulos dele contra os que não o queiram. Ao contrário, os que são discípulos dele andam em paz e não negociam qualquer que seja a proposta alternativa para deixarem de serem apenas e tão somente manifestação desse Deus de misericórdia, graça, paz e amor, verdade e justiça revelado em Cristo Jesus. Não, são os outros. Eles é que vão me odiar, como Jesus disse aqui explicitamente: não os temais, não os temais, não temais. Não temais nem o diabo, nem o inferno. Não temais a ninguém.
Carreguem no coração apenas a certeza do temor de Deus, que é uma amorosidade reverente para com a realidade insofismável de Deus sobre a vida e a consciência de vocês. Quanto aos demais, não temam a ninguém. E aí se torna uma situação em que eu não ofendo, eu não puxo da espada, eu não proponho a guerra, eu quero a paz, eu ando na paz, sou filho do príncipe da paz, represento essa bandeira que está sobre mim, que é o amor, e vivo para ela. No entanto, quanto mais eu assim sou, eu assim seja, tão mais odiado, reprovado, perseguido, antagonizado, desprezado, rejeitado, eu virei a ser. Mas é assim mesmo, nada novo. Foi o que o apóstolo Paulo, eu repito agora nessa sequência aqui de Mateus 10, talvez pela 10ª vez, esse texto de Paulo a Timóteo dizendo: pois todo aquele que quer viver justa e piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Todo aquele, sem exceção, que quiser encarnar isso aqui, vai sofrer perseguição, vai ser amado pelos filhos da paz, que infelizmente não são tantos, não são todos, nem são a maioria, vai ser desprezado por uma grande maioria, cuja ação ferina é de desprezo, é de indiferença, e vai ser odiado por aqueles que não suportam a luz, o amor, a graça, a justiça, a verdade, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, a paz, ou seja, não suportam as pautas de Jesus e do Evangelho. Aí esses vão te odiar. Tudo que você encarne da bondade de Deus, para eles é ofensivo. Eles acham que você os está provocando. Eles acham que a sua vida é uma demanda para que a deles se torne igual. E mesmo que você passe silenciosa, calma, tranquila e serenamente, vivendo a sua existência sem trazer nenhum juízo, a sua mera maneira de viver, a sua própria realidade existencial, já é ofensiva para essas pessoas. Elas se sentem molestadas. Você já experimentou isso? Quanto mais você busca a paz, mais eles gritam pelo ódio, pela guerra, pela confrontação. Quanto mais você tenta levantar o sarrafo para você mesmo, na sua própria existência, mais eles odeiam você, mas eles acham que isso tem a ver com arrogância, soberba, com uma atitude de supremacismo piedoso seu contra o resto da vida e contra o mundo. É claro que se você encarna minimamente o que Jesus ensina, você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, mas é verdade. Ele não veio ainda trazer paz. E olhe para esses 12 que ele enviou e os chamou pelo nome. E olhe para aqueles que a esses 12 foram acrescentados no curso da sequência histórica, como é o caso mais eminente do que o de qualquer outra pessoa, o caso de Paulo, de Saulo de Tarso, de Paulo o apóstolo. Veja que dentre esses 12, 11 foram imolados, decapitados, crucificados, apedrejados. Ou um único, como João, foi colocado em ostracismo, para morrer sozinho, sem companhia, sem diálogo, sem voz, sem presença, em solidão total, numa ilha, no meio do mar Egeu, só ouvindo ondas como de muitas águas,
anunciando-lhe ao coração a realidade vindoura do encontro de Deus com os homens, na maior expectativa do seu coração, que era de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que ele conhecera, sobre cujo peito ele reclinara a cabeça na juventude, voltasse logo. E Paulo foi decapitado em Roma. E tantos outros que por causa dele foram feridos de maneira terrível, ou colocados em abandono, ostracismo, ou foram classificados como pessoas dignas de serem queimadas vivas, ou apedrejadas, ou exiladas, e que tiveram que fugir, ou que tiveram que se ausentar, evadir-se de algumas circunstâncias, situações ou processos, do contrário, seriam eliminadas, ou são. Mas nós temos a história inteira com essa corroboração, com essa afirmação, de modo que nenhum de nós deve dar-se ao direito de ficar assustado. Ele prossegue dizendo: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a mulher e a sua mãe, entre as figuras que naturalmente deveriam ser as mais inafastáveis. Se houvesse, e quando há, um mínimo de saúde relacional, nem um pai rejeita o filho, nem um filho rejeita o pai. Embora, outra vez, eu tenha que dizer que o planeta e essa explosão demográfica humana terráquea seja mais caracterizada por essa divisão entre o homem e seu pai, o homem ou a mulher e sua mãe, do que por qualquer outra coisa, infelizmente. A gente está chegando a um ponto em que se cumpre aquela profecia de Paulo, falada a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, quando ele fala da morte dos afetos naturais. E ele diz: vai chegar a hora em que os seres humanos serão completamente implacáveis. Que o fato de alguém ser filho ou o fato de alguém ser pai não vai explicar ou justificar ou criar circunstância de afabilidade, de enternuramento, de acolhimento natural, porque haverá, nessa mesma época, nesse mesmo tempo, a crescente manifestação da morte das afetividades, das afeições naturais, que você encontra até entre animais e deixa de encontrar entre humanos, que supostamente foram criados ou deveriam possuir a imagem e semelhança de Deus, mas cuja imagem e semelhança está totalmente ofuscada, morta, praticamente liquidada na maioria dos humanos. O que ficou foi apenas o racionalismo, o logicismo funcional. Mas a morte de Deus acontece à medida em que o amor morre em nós, Deus se esvai com o amor que em nós acaba. Porque Deus é amor. E quem não ama não tem Deus, assim como todo aquele que ama tem Deus, procede de Deus, é de Deus e conhece a Deus e anda com Deus. Portanto, é simples entender que, sendo a minha palavra como ela é, e se vocês encarnarem essa palavra e se tornarem semelhantes a mim, eu digo outra vez: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se me trataram de um dado modo, é desse mesmo modo que tratarão vocês. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, entre aqueles que são dos vínculos mais íntimos.
A minha presença, em outras palavras, o que ele está dizendo é: suscita o espírito de Caim. Levanta um irmão contra outro irmão. Levanta pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe e vice-versa. Ou aquela que seria uma filha em potencial, uma nora, passa a ser objeto de ódio. E o contrário também, dependendo de quem ande na luz e quem não ande na luz. O ajuntamento consanguíneo, é o que Jesus está dizendo, não bastará. Quando alguém encarnar a palavra do Evangelho, isso é tão divino, é tão sublime, é tão superior, é um sarrafo tão mais elevado, que aqueles que não querem, que não queiram, que não gostem, que não suportem, que arranjem como desculpa para si mesmos o pretexto de não alcançarem tão alto, ficarão com ódio de você. E não saberão nem explicar tamanho ódio, mas o fato é que a realidade o demonstrará pelo empedernimento do coração humano. Não vai dar para negar o quão empedrados se tornaram. Assim, os inimigos do homem, por causa disso, por essa razão, é o que esse assim significa, ou desse modo, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quanto mais próximos de mim, mais perigo eu corro de que dali se levante o pior antagonismo que eu possa vir a conhecer. E eu sei que tem pessoas me assistindo aqui, cada dia menos gente, com chance de dizer: está acontecendo isso comigo, porque a maioria desistiu da paz. Eles são cristãos de Araque, seguem o cristianismo que é em si algo de Araque, e vão a igrejas de Araque, e conhecem mensagens daquele grupo local que não tem nada a ver, frequentemente ou infelizmente na maioria das vezes, não tem nada a ver com Jesus, com o Evangelho, com o que ele ensinou, viveu, encarnou, gestuou, praticou e nos ofereceu como boa nova para ser por nós experimentada, provada e vivida. Então, a inserção dessa presença é chocantemente tratada com refratariedade por uma quantidade crescente de pessoas. Assim, os inimigos do homem começam dentro da sua própria casa, no ambiente da sua própria família. Como eu ouço crescentemente as vozes de testemunho de pessoas dizendo: lá em casa está insuportável. A dissensão, o gap, o abismo, o fosso, a cunha, o lugar de separação cada vez se alarga mais, se avulta mais. E as pessoas se encontram menos. E tem menos chance de pacificação relacional. A partir da experiência mais sublime, eu não, outra vez repito, não estou falando da religião cristã, eu estou falando da experiência simples do Evangelho de Jesus na vida. Tanto mais quanto isso aconteça, e hoje em dia eu já disse, isso tem acontecido cada vez menos, essa inserção do Evangelho na vida e a vida no Evangelho, mas quando acontece, a gente experimenta imediatamente, surpresa e chocadamente, o fato de que a realidade de que eu estou melhorando está piorando a minha relação com as pessoas que deveriam estar alegres com a minha melhora, com a graça de Deus em mim, com a minha libertação, porque os inimigos do homem, quando o Evangelho não chega junto,
na mesma proporção, medida, intensidade e minimamente na mesma compreensão, quando isso não acontece, essa maravilha celestial que chega a mim ou a você, dependendo do ambiente, se não houver, como Jesus diz recorrentemente no contexto antecedente, filhos da paz nesse lugar, nessa casa, nessa família, tanto mais quanto você chegue carregado dessa paz de Deus, dessa paz de Cristo, mais provocação você vai ter, mais antagonismo você vai receber em qualquer ambiente dessa vida. E aí ele prepara o coração dos discípulos. Em outras palavras, ele está praticamente dizendo, sabendo disso, ou por causa disso, ou tendo consciência dessas coisas, é que eu digo a vocês que quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não vai aguentar. Se você tem uma relação de natureza patológica, de dependência emocional, sentimental, com seu pai ou sua mãe, ou vinculamentos de natureza perversa, ou relacionamentos tóxicos, porém produtores de codependência relacional. E quando você se apresente em estado de melhora produzido pelo Evangelho, venha a sofrer embate, choque, se você não amar o que você está encontrando, a vida, a graça, o perdão, a pacificação, a sublimidade de Deus em Cristo Jesus, que estão se enraizando em você mais do que qualquer outra coisa, se você não tiver coragem de deixar pai e mãe e se casar com o Evangelho, e se casar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se casar com o amor, e se casar com o perdão, e se casar com essa nova e linda e incomparável maneira de viver. Se você não se casar, está me vendo aqui? Se você não se casar com essa linda e maravilhosa maneira de viver, vai ficar chocado quando quem quer que seja da sua casa coloque como condição para a sua vida e continuidade no meio deles que você desista. E muita gente desiste. Inclusive no meio de famílias cristãs. Ou no Ocidente, pautado pelo cristianismo. Eu vejo aqui, no curso desses muitos anos de pregação do Evangelho simples, para milhões de pessoas, a quantidade de gente que já me falou por cartas, textos, e-mails, nos últimos 10 anos, por áudio, por vídeo, e por todos os modos possíveis, e pessoalmente, em todos os lugares, que me dizem, olha, eu encontrei o Evangelho, eu nasci cristão, mas eu encontrei o Evangelho que você prega e ensina, com essa pureza, simplicidade, clareza e luminosidade, e eu quis de todo o meu coração, ele me preencheu e me plenificou, e meu Deus, a minha família inteira está dizendo que eu estou seguindo um falso profeta, o diabo, a mentira, o engano. E o que eles eles veem em mim é melhorar, é me tornar mais generoso, mais misericordioso, mais perdoador, menos brigão, ou silencioso de todo e qualquer conflito. Mas quanto mais eu assim me torno, eu assim sou, mais eles me hostilizam. Parece que eles querem que eu volte para aquele estado de crença nervosa, aflita, perdida, angustiada, na qual eles viveram e vivem.
e não suportam que encontre essa pacificação generosa na tua graça, na graça de Deus em Cristo. Conforme você vem ensinando, eu ouço isso o tempo todo. Portanto, não há nada mais consequencial do que Jesus preparar o coração dos seus discípulos, dizendo: saibam disso e não desenvolvam nenhum tipo de dependência, de codependência, de nenhum nível ou natureza. Com pai, com mãe, com família, porque vocês podem sofrer as dores mais impensáveis. E pode ser que venha a ser demandado de vocês, que vocês abandonem aquilo que é a fonte da vida, que é o significado da vida, que vocês encontraram. E os inimigos do homem serão não apenas os da sua própria casa, mas muitas vezes os da sua própria casa, no ocidente da terra, são cristãos, que se tornaram filhos da religião e que odeiam o Evangelho. Na sua simplicidade, na sua desconstrução, na sua desmobilização estrutural, na leveza que ele propõe, na graça que ele traz, no perdão interminável que ele nos coloca como projeto de existência a ser praticado no nosso coração todo dia. Isso que é tão lindo, é tão bom, é tão sublime, é tão divino, para quem não quer experimentar, para quem não gosta de amar, é insuportável. Eles preferiam você hostil, perverso, arrebentado, perdido, odiento, mas dizimista. Mas mentindo de cantar louvores a Deus. Mas fazendo parte de uma assembleia de mentirosos, andando com o povo da mentira, do que experimentando a verdade de Deus. Mesmo que numa imensa solitude, porém sinceramente pacificadora e carregadora dos efeitos mais benfazejos de Deus para a sua vida. Eles não estão interessados no seu bem, mas em que você não rompa a imagem e semelhança deles. E na maioria das vezes a imagem e semelhança deles é aquilo que, se você abraçar, vai matar você, vai intoxicar, vai envenenar, vai destruir você. Infelizmente a existência está carregada da inegabilidade dessa verdade. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. É o mesmo Jesus que manda eu amar a todos, perdoar a todos, acolher a todos, amar o inimigo, orar por aquele que me persegue. Ora, se eu sou chamado a fazer assim com os inimigos distantes, eu sou chamado a amar também os inimigos íntimos. Pai, mãe, irmão, irmã, sogra, nora, podem se tornar meus inimigos. E eu não vou odiá-los jamais. Eu vou amá-los sempre. O Evangelho me ensina a amar e orar por inimigos estranhos e distantes, quanto mais por esses inimigos que estão debaixo do telhado onde eu cresci, aonde eu posso ainda ter que estar tomando a minha água, aonde eu parto o pão e tome o meu café, o meu vinho, a minha comida, o meu suco, o meu alimento. Quão horroroso é isso, mas eu tenho que me vestir de amor. De outro lado, eu só consigo fazer isso quando eu amo mais a Jesus do que a pai, mãe, filho, amigos íntimos ou de qualquer natureza.
Para eu ter esse recurso, preste atenção aqui para mim, olha para mim. Para eu ter esse recurso de suportar, eu preciso amar a Jesus mais do que a pai, mãe, filho, amigos ou qualquer pessoa de qualquer natureza. Senão eu não terei a força para perdoar sempre, para não carregar ódio, para não me deixar envenenar, não me tornar inimigo deles que se inimizaram contra mim. Eles vão me odiar sozinhos. Eu não carrego dentro de mim nenhuma dependência. Eu os amo. Mas eu os amo abaixo do meu amor por Cristo Jesus, pelo Evangelho, pela palavra da vida que me eterniza, que me cristifica, que me projeta para a certeza dessa glória eterna que me aguarda e que me fortalece e me consola para enfrentar toda luta, conflito, tribulação, choque, guerra, embate, por mais estranhos e odiosos que sejam aqueles que contra mim se levantem. É uma questão deles, é um problema deles. Eu amo a Cristo mais do que a minha própria vida. Por isso eu não vou negá-lo na minha vida por nenhuma circunstância ou por causa de nenhuma pressão. E vou andar livre. E olhe, escute bem, e vou andar livre. Porque é só quando esse estado de coisas existencial, emocional, psicológico, espiritual, afetivo, se instala dentro de mim, é que eu tenho a condição de andar livre. Livre das garras de quem quer me prender ou me maltratar, e livre de eu mesmo me tornar idêntico a eles no embate, no choque, no conflito, me piorando porque eles não quiseram melhorar a sua própria vida no Evangelho de Cristo Jesus. E quem não toma a sua cruz, e muitas vezes a minha cruz é também constituída desse tipo de conflito, de embate. Muitas vezes a minha cruz implica na constatação dessas realidades. A minha, por exemplo, está carregada disso. Quanto mais velho eu fico, eu tenho menos a falar sobre cruzes interiores ou negações que eu tenha que fazer todo dia. Não, isso era coisa da juventude. Quanto mais velho eu fico, menos disso existe em mim, por milhões de razões. Mas o fato é que quanto mais velho eu fico, menos conflitos eu tenho dentro de mim, mais profundo é o meu estado de pacificação serena. E mais eu percebo que o tomar da cruz tem muito mais a ver na minha presente existência com aquilo que o mundo pensa de mim, com o que a religião fala a meu respeito, com o que pessoas as mais variadas, por razões ou não razões, mas para eles são supostas razões distintas, vêm a dizer, pensar ou sentir a meu respeito. E me cabe tomar a cruz e seguir. Eu fui abundantemente advertido de que assim seria. Jesus não me deixou com direito a surpresa alguma, eu sei como é. E você deve saber também. Você deve saber também. Você aqui deve saber também. Entendeu? Você aqui deve saber também. E olha só como ele prossegue. E quem não toma a sua cruz e vem após mim,